movimento de resgate, fundado em 2003, colocou o nome do Otávio de caso pensado, né? Porque eu acho que é muito importante para a juventude brasileira, os trabalhadores brasileiros, saberem, né, que a classe operária, a classe trabalhadora, conseguiu produzir, desde o início do século XX, uma proposta de alternativa de poder, uma proposta de libertação que continua atual, né? Otávio, na verdade, militou a vida toda. Eu tive a honra e o prazer de passar uma tarde com ele em 1977, na casa do professor Walter, que não sei se está aqui, que era seu vizinho em Santa Teresa. E fiquei impressionado, né, com a cultura, com o saber, com a serenidade daquele homem que era uma verdadeira enciclopédia, né, e que não pode cair no esquecimento. Nem o que ele escreveu, contextualizado, e muito menos a sua trajetória, que serve, sim, de exemplo, né, de exemplo e de ânimo para aqueles que estão dispostos a continuar a lutar, a não aceitar as imposições do imperialismo, a não aceitar a exploração do homem pelo homem, a não aceitar uma sociedade em decomposição moral como essa que a gente vive. Então, essa homenagem é mais do que justa, e eu queria fazer a entrega, nesse momento, da medalha para Dionísio em memória. Então, companheiro, faça a entrega da medalha. Eu peço, então, a palavra para a companheira Dionísia Brandão, fazer o seu pronunciamento. Posso falar, né? Bom, boa noite para todos, para os presentes, para as galerias que ainda estão ausentes, mas um dia vão se encher também. Boa noite para aqueles que conseguiram chegar aqui. Agradeço muito que eu cruzei por acaso no corredor e não tinha reconhecido ao Luiz Carlos Prestes, filho, que está aqui. É muita alegria. E a minha irmã Iracema, que por acaso chegou um pouquinho atrasada e talvez não tenha chamado tanto a atenção. Alegria! 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 Rompe-se o silêncio, começa o degelo. E ele há de continuar, se um país como este quer caminhar para frente. Recebi o batismo dos rebeldes na cachoeira do meu rio natal. Era meio-dia e o sol fulgurava no alto, e nu, como um bárbaro antigo, recebi o choque das águas marulhantes. O ruído grandioso da cachoeira da minha terra natal sagrou-me rebelde para toda a vida. Tenho sede, tenho sede, tenho sede de ti, luz, de ti, luz, de ti, amor universal. Otávio Brandão, apenas um caboclo nordestino ingênuo. Arrancar as raízes, quebrar os tendões, romper com o passado. Um poeta lírico, combatente, revoltoso, um poeta ingênuo. Foi um libertário inicialmente. Seguiu libertando e vendo os oprimidos da sua terra natal. Queria fazer tudo por eles. Se fez alguma coisa e deixou na memória, está lá ainda em Maceió, em Alagoas. De libertário, ele passou
para anarquista, porque era realmente um movimento onde os intelectuais mais próximos às grandes massas falavam e traziam algumas ideias. E ele recebia livros e estudava. Vou falar também, se vocês me perdoarem, um pouquinho da minha mãe. A Laura viveu apenas 50 anos e o Otávio sobreviveu até 83, graças àquilo que foi a Laura. 2 poetas revolucionários. Foi difícil na trajetória. A miséria sempre perseguiu eles. E até esse Centro Cultural de Otávio Brandão marca a marca da pobreza, porque é da pobreza que se levantam os espíritos mais audaciosos, mais puros, talvez, na minha opinião. Vocês me permitem de citar uma poesia de Laura. Eles foram casados durante 20 anos. E fatos mais corriqueiros em qualquer uma outra situação. Quando eles se casaram, eles não registraram, nem no religioso, nem no civil. E a Laura, então, compôs uma linda poesia, Da Altura da Luz. Vamos perguntar à luz se ela é modesta. E ela que faz o próprio mundo lindo, somente porque ao mundo se revela, que não tem tamanho, porque não se mede, que não tem preço, porque não se pende. Ela que vem de alturas celestiais, responderá sorrindo, não sei de que se trata, resplandeço e nada mais. Laura, me perguntaste, e os preconceitos sociais? E eu, da altura pura, em liberdade pura, resplandecendo o amor da minha grande altura, não sei de que se trata. Eu te amo e nada mais. E foi esse amor que fez com que ela, lentamente e muito devagar, perdesse a saúde e morresse. Ele sobreviveu 83 anos. Em nome de quem venho? Venho em nome dos pequenos, dos párias, dos humildes, em nome do oprimido contra o opressor, do pobre contra o rico, do pequeno contra o grande. Venho em nome daqueles que não têm pão, daqueles que não têm lar, daqueles que não têm lençol, daqueles que têm sede de amor, daqueles que nunca tiveram uma benfazeja e carinhosa mão a suavizar a agonia, daqueles que vivem no ódio perene. Ele foi fiel até os últimos anos de vida. Otávio Brandão nasceu pobre e morreu paupérrimo. Ele nasceu no dia 12 de setembro de 1896, numa pequena cidade de Viçosa, lá no interior de Alagoas. Perdeu a mãe aos 4 anos e o pai aos 9 anos, atendendo o pedido da mãe, que morreu com 29 anos, depois de 5 partos. 2 sobreviveram. Era a Marinha, muito religiosa, que sempre ficou lá no interior de Alagoas, e que, apesar dos primos muito católicos e religiosos, e ela também, falavam quase que do bandido do irmão. E ela nunca acreditava nisso, que era maninho para maninha e maninho para maninha. Foi lá, em Alagoas, que o pai entregou o Otávio ao tio. Aliás, ele foi, de fato, criado por 3 tios, dentro daqueles princípios religiosos e católicos. E foi. Só que o tio que o criou, o Alfredo, era médico militar, que viajava sempre pelo país afora, mas um pesquisador. Era poeta,
Tem livros publicados sobre Viçosa e Alagoas, e muito interessante. Ficou naturalmente decepcionado depois com Otávio Brandão. Mas ele plantou a semente em Otávio Brandão de uma coisa: ler, leitura, meditar, estudar, pesquisar. Foi esse grande, talvez, eu não digo crime, porque isso nunca foi crime, mas em inúmeras ocasiões na vida, quando ele realmente enfrentou com toda a sua capacidade obstáculos e mais obstáculos na área pessoal, quase que o matou. Qual foi, então, o crime? Pela primeira vez, quando ele foi preso, e no total foram 17, quando ele foi preso. O que ele teria feito lá, ainda, muito jovem mesmo, até coisas quase que infantis. Ele levava os trabalhadores aos grandes latifúndios e dizia: essa é terra de vocês. E ninguém, inclusive aqueles mais próximos familiarmente, poderiam aceitar, e fecharam-se as portas. E para o Gonde poderiam também. Eles, junto com os companheiros, fundaram um pequeno embrião de uma reforma agrária. Era Congregação pela Libertação da Terra e do Homem. Não vingou muito, mas era um princípio, sim, dessa reforma agrária que está aí, sem nem ata e nem desata. Ele, ainda muito jovem, ele, lá em Maceió, começou a fazer as pesquisas. As pesquisas na área social e as pesquisas, de fato, na terra. Aqui, essas paredes ainda registram a voz de Otávio Brandão. A gente não ouve, mas os anais, esses, constam. E o que ele falava e o que ele fazia. 2 vezes. A primeira em 28, junto com o operário e ele, o intelectual, eleitos legalmente pelo Bloco Operário e Camponês. Olha a aliança que se pregava naquela época, década 27 e 28. Bloco Operário e Camponês. E depois, quantas vezes ele pagou para negar que o mais importante era a Revolução Soviética imediata, que naturalmente não vingou. Mas então essas paredes ainda guardam. E agora elas também registram a presença desse fenômeno, onde poucas pessoas presentes aqui, mas representam, sinceramente, muito para uma nação chamada Brasil. A segunda vez, ele foi eleito em 47, recém-chegado do exílio. E quem já esteve no exílio, quem não cantou? Saudade, palavra doce, que inspira tanta dor. Saudade é como o espinho cheirando a flor. Muitas coisas, quando ele chegou em 47, ele repetiu, procurou ainda restos da Gávea Proletária, onde ele e Laura falavam aqueles operários daquelas fábricas. E ele fazia toda a propaganda e agitação na hora do almoço entre os operários. O que ele falava? Aquilo que ele propagava. E ele, além disso, ele ainda, quando voltou, era ainda um bonitão. E ele, sabendo da experiência do passado, ele, através de mais de 200 comícios, isso em 28, reunia mulheres e fundava comitê feminino, eu tenho a impressão que é isso, da candidatura de Otávio Brandão. E nesses comícios, às vezes, pequenos trabalhadores, empregadas domésticas, gente assim, que nada assim na sociedade representa um papel importante pelo capital que não desembolsam e que não são consumidores.
essas pobres mulheres, falavam em inúmeros comícios na propaganda de Otávio Brandão. Os comícios eram curtinhos, porque elas não tinham capacidade, mas elas mostravam a vontade. Era o que ele sempre procurava, as raízes. Otávio Brandão e Laura foram 2 poetas e, até o fim, eles continuaram poetas. Ele podia escrever, quando estava na cadeia, na casa da correção, uma poesia muito talvez triste, mas sempre esperançosa. Ascensão. Nascidos do desejo e da morte, entre um lamento e um grito, vamos em busca de um norte, perdido lá no seio do infinito. Mescla de sonho e realidade, de langor e mortal melancolia. Vamos em busca da verdade, perdidos lá no seio do infinito. A Laura também participava, me perdoem se aqui só se fala de Otávio Brandão, mas eu, como filha dos 2 poetas revolucionários, tenho que falar da Laura. Participava de vários comícios, de várias tarefas muito importantes e arriscadas. Me lembro quando a minha irmã mais velha, Sátiva, inspiração da Índia, Volha, a segunda irmã, inspiração na Rússia, Dionisa na Grécia, que ele também cultuava o Dioniso, o deus do vinho e da alegria. Minha irmã Tatinha, como a gente chamava em casa, ela se virava para a mamãe e mamãe custou a entender. Mamãe luz, papai tostão. Custou não, mas ela achava que a Tatinha era tão pequena para estar tão por dentro de tantas coisas tão importantes. A light, ou não era light, a luz, melhor falando, era paga e muito cara. E quem entrava com uma parca receita, mesmo quando ele foi eleito pelo Bloco Operário Camponês, era o pai. E a Tatinha, essa menina, que quando foi deportada tinha 9 aninhos, conta. Eu nasci na Rua do Curvelo, 11, e nós, naquela época, quando eu nasci, nessa rua, já tinha Anísio da Silveira, o Bandeira, depois, mais tarde, Raquel de Queiroz, e ele, o alagoano, que vivia sempre foragido, fugindo da polícia. Então, um dia, minha mãe não era membro do partido, mas fazia tarefas arriscadíssimas. Dentro do 2º volume de Combates e Batalhas, há um episódio e algumas páginas com um título, Laura. Lá Otávio Brandão descreve como em 29, num comício, a Laura sustou um massacre de companheiros. Mas antes, ele descreve como se processava e como a multidão vinha lá da Avenida Rio Branco, acompanhada. Eram crianças na frente, mulheres, muitos operários e muitos intelectuais. Eles se dirigiam à Praça Mauá. Era 1929, em solidariedade aos grevistas de São Paulo. Mas quando eles cantavam, havia uma música, e uma banda de música também se dirigia para lá, para a Praça Mauá. Naturalmente, a polícia foi cercando e arrancaram os instrumentos. Atrás, eles continuaram andando em direção à Praça Mauá. Atrás haviam bandeiras, eles também arrancaram. Mas aí o povo cantava e chegou à Praça Mauá. E quando o tenente, o capitão, sei lá, deu a ordem aos soldados, levantai as armas, a Laura subiu
numa iluminação, e apenas com seu gesto, ela era muito bonita e inspirava alguma força até numa distância. Apelou para os soldados, disse: nossos irmãos, nossos filhos, não atirai. A emoção fez com as armas, baixaram, e o povo se confraternizou com os operários. Eu queria, se vocês me deixarem, eu vou falar demais, tá? Então, eu queria encerrar com um depoimento. Otávio Brandão não foi fundador do Partido Comunista. E por quê? Através de estudos, ele escrevia. E ele achava, em março de 22, que ele não estava, teoricamente, tão bem preparado para ser um combatente, um membro do Partido Comunista. Mas poucos meses depois, em outubro, ele assinava, 15 de outubro, ele assinava a papeleta de adesão ao Partido Comunista. Ele ficou no Partido Comunista 64 anos. Nunca, jamais, passou uma ideia pela cabeça que ele podia deixar de ser membro deste partido. Ele fielmente, depois de críticas bárbaras para arrasar qualquer um cidadão e destruí-lo, ele fazia autocrítica. Mas a Esther Kupperman talvez não tenha comparecido. Eu não estou enxergando se ela está aqui. Ela dizia, em 8 ocasiões que Otávio Brandão falou e fez críticas, porque não entendeu a política dos negros, dos camponeses, porque não entendeu nem isto nem aquilo. Ele tem trabalhos publicados dizendo exatamente ao contrário. Mas para salvar a sua cabeça, e aí com certeza, na época de expurgos, lá na ex-União Soviética, que se desmanchou sem nenhuma, praticamente, violência, se desmanchou por si, por pouco. Se não fossem 3 companheiros, Van Min, o chinês, Dolores Ibaruri, a passionária, e o... Oi, que me perdoe. Van Min, Dolores Ibaruri, Dimitrov, aquele que foi trocado por um espião, o búlgaro. Ele teria pagado ou com a cabeça ou com a Sibéria. E a família passaria a viver e a morar no Cazaquistão, onde as famílias dos prisioneiros se reportavam. Mas, ao lado dessas poesias, como a Ascensão, o Lauros, o Otávio, se inspirando no grande amor da vida dele, ele escrevia poesias, A Flor e o Fruto. Para que nasça o fruto, deve morrer a flor. É assim no seio bruto da natureza, cheia de dor. Os nossos frutos virginais, das nossas dionisíacas ideias, brotam, cada vez mais lindos, vindo de ti, Lauli. E é cada vez mais viva a delicada sensitiva, a flor exuberante e inebriante do nosso grande amor. Ele ficou lírico porque ele gostava de apreciar mulheres bonitas. Eu tenho num livro várias fotografias, poesia de Laura e de Otávio, onde aparecem moças muito bonitas. E ele ficava na praça, ele viveu os últimos 16 anos lá na Equitativa comigo, né? Aí ele ficava na praça, observando as mulheres, e naturalmente sempre falava alguma coisa agradável para elas, o que elas também gostavam. A Laura Brandão escreveu uma poesia flamboyante. Essa poesia, Anísia da Silveira, que foi grande amiga de Otávio Brandão, leu para mim na cadeira de rodas. Ela sabia de cor, de ponta a ponta. Eu ainda não guardei essa poesia.
Minha árvore dileta, predileta, meu flamboyant, flamboyant florido, fonte de fogo, espírito de poeta, ao devenir galhardamente erguido, flamboyant, flamejante, alma gaulesa, grandiosa labareda desfraldada, ampla bandeira acesa cantando, numa indômita alvorada, a Marselhesa revolucionária. Na indômita alvorada, em ascensão triunfal, ausente maior que o proletário à vista, sente-se o palpitar da ideia comunista, pois o canto que exorta a investidura, a Marselhesa revolucionária final, é o canto heróico da Internacional. Dizem depois que a Laura, ao chegar na União Soviética, já não escrevia tão bem. Então, eu vou ler um pequeno trechinho de uma coletânea de poesias, ou talvez, mais modestamente, de algumas poesias. Isso já durante a guerra, ela já estava com alguns problemas de saúde, mas então ela escreveu o Brasil. Povos livres do mundo, que lutais por um sonho altíssimo e profundo, olhai, vibrai, admirai. Esta é ditosa pátria, minha amada, transbordante e beijada pelos sóis, imortalizada pelos seus gênios, mártires e heróis. Terra de Tiradentes, o herói nacional. De Castro Alves, o poeta nacional, colossal. Espíritos frementes, sublimados, veementes, profundos, nacionais, universais. Canta cigarra nas mangueiras, luta o trabalhador no labor, canta o sabiá nas palmeiras, nos verdes mares bravios, paira o albatroz audaz. Este é o povo albatroz audaz, que nos dias sombrios afronta a tempestade e luta pela paz. No esplendor da paisagem tropical, lá, sobre o céu anil, do meu imortal Brasil, meu povo luta contra o imperialismo, o fascismo imperiano, desumano, pela unidade continental. Eu queria muitas coisas interessantes, engraçadinhas, falar, mas deixei-me devagar pelas poesias. Otávio Brandão era uma criatura, apesar de tudo, alegre, mas eu quero achar e encerrar. Otávio Brandão, mesmo numa idade, Anícia Azevedo, está aqui presente, professora de História. E o Carlos Walter, na época, o marido dela, era muito amigo do meu pai. Eles levavam à casa da mãe da Anísia. Então, lá meu pai também se sentia muito bem e chegava outro. Mas meu pai sempre andava com um livrinho. E também se interessava pelos livros que os netos tinham e ficava eufórico mesmo quando uma vez ele viu a teoria da evolução. Já estão até ensinando na escola, era muito bom. Isso de um lado. Mas, de outro lado, uma vez, um menino teve que fazer alguma redação. Aí ele pediu auxílio ao Otávio Brandão. Ora, 1º de abril de 64 apareceu agora, porque a dito Revolução era de 31 de março. E Otávio Brandão deu mais ou menos uma redação tal qual a opinião dele. Bom, começou um terremoto, a escola chamou os pais, e os pais romperam relações com o Otávio Brandão naturalmente, né? Ele era um caboclo realmente ingênuo. Ele dizia dele que ele era um caipora. O caipora, só esse episódio que é muito interessante. Ele, quando nasceu, era doentinho, e a pastorinha, a avó dele, fez uma promessa. Se ele ficar bom, a promessa dela era muito séria. E quando Otávio ficou bom, ela cumpriu. A promessa dela